Esta terra queima ouro sob o sol, depois esfria e fica prateado sob a lua. Horizontes infinitos se estendem, de desertos vermelhos a florestas tropicais esmeraldas, de penhascos escarpados a recifes cintilantes. Esta é a Austrália, um continente único no mundo. A vida aqui é teimosa, inventiva e implacável. Cangurus correm por planícies áridas. Águias de cauda cunha voam alto. Os ornitorrincos caçam sem serem vistos sob o reflexo dos rios. Koalas se agarram às árvores de goma, enquanto os dingos se movem em grupos coordenados pelos desertos quentes. Cada habitat é único. Os pântanos inundados fervilham de vida depois das chuvas de verão. As florestas tropicais respiram neblina e sombra. Os recifes de corais explodem em cores sob as ondas azul turquesa. Esta é uma terra de perigo, uma terra de beleza, uma terra de surpresas sem fim. Esta é a Austrália selvagem. A primeira luz se espalha sobre o centro vermelho. Sombras se estendem pelo chão do deserto e o ar, ainda fresco, treme com o silêncio. Um canguru vermelho, Osfranter rufus, levanta a cabeça com as narinas dilatadas. Ele é o alfa. A multidão se agita ao seu redor. Passo fêmeas com filhotes escondidos profundamente em bolsas, jovens machos pastando na penumbra antes que o sol novamente queime as planícies nuas. Um desafiante está se aproximando. Isso não é nada incomum. Os cangurus, apesar da sua aparência, podem se tornar muito agressivos quando necessário. Este é um desses momentos. O alfa gira, com o rabo plantado como um poste. A poeira gira entre eles enquanto se erguem sobre fortes patas traseiras. Eles chocam os antebraços. Cada golpe ecoa no silêncio. Uma nuvem de areia vermelha flutua no amanhecer, derretendo o ar. Por minutos eles trocam golpes. Por fim, o macho mais jovem vacila. O vencedor se levanta, ofegante, e então salta para a frente, ocupando o espaço aberto perto do bebedouro. A multidão se acomoda. As fêmeas pastam entre os spinifex e as salicórnias, com o delicado orvalho grudado nos caules grossos. Joeys pressionam suas mães, narizes sentindo o calor das bolsas, aprender a ter cuidado e saber escolher o momento certo. O alfa se move em direção ao poço de água. O sol nasce mais alto, seu brilho ondulando sobre a areia. Bebe-se rapidamente. Olhos se movem rapidamente. Narinas dilatam-se. O deserto é implacável. Uma rachadura. Uma sombra se estende sobre a areia. O alfa se enrijece. Um jovem macho congela no meio do caminho. Os ouvidos da multidão se voltam. Do alto da serra, uma matilha de dingos ronda. Agachados, com o corpo abaixado, o focinho atento ao vento. O alfa pressente suas intenções. Ele se vira, com o rabo firmemente plantado, procurando rotas de fuga. Um dingo emerge de seu esconderijo, com os dentes à mostra, mirando em um animal jovem na borda da multidão. A poeira sobe conforme os cangurus se movem. Patas traseiras poderosas batem na areia. Caudas balançam em busca de equilíbrio. A multidão se dispersa em uma onda fluida e sincronizada. O alfa salta para a frente com os músculos tensos. Ele olha para trás. Um animal jovem tropeça, com a cauda chicoteando como um leme, mas o instinto o impulsiona para a frente. O dingo avança novamente, testando a rota de fuga. Eles só se esforçam em explosões rápidas. Perseguição insustentável. O alfa os guia em direção a uma elevação rochosa. Obstáculos retardam o predador. O impulso favorece os cangurus. O dingo para, avaliando. Sua energia é preciosa sob este sol implacável. A multidão se refugia entre as rochas espalhadas. Eles se reagrupam com os corações acelerados. O alfa levanta a cabeça, orelhas para frente. A ameaça desapareceu. Por agora. As horas passam. A tarde cai. O rebanho se move lentamente pelo deserto, acomodando-se perto da sombra escassa. As fêmeas pastam cautelosamente com seus filhotes amontoados logo atrás. O macho alfa senta-se brevemente, observando com os olhos e mexendo as orelhas. Seus músculos e energia estão exaustos, mas sua vigilância nunca cessa. E assim, a noite cai. Um silêncio mais frio cobre o centro vermelho.
A multidão dorme em grupos dispersos, com os sentidos alertas e os corpos prontos para reagir instantaneamente. Os predadores do deserto ainda rondam, mas esta noite a vigilância e a experiência arduamente conquistada do Alfa preservaram sua família. O centro vermelho é difícil, o calor queima, a água é escassa, cada sombra pode esconder um perigo. Ainda assim, os cangurus resistem. Em questão de horas, outro dia amanhece. O sol se põe sobre o Red Center. O deserto brilha com o calor. Aqui a água não é apenas um recurso, é a própria vida. E os animais muitas vezes arriscam a morte para chegar lá. Um poço de água brilha como um espelho, precioso, fugaz. Ondas de pássaros descem. Tentilhões mandarim, Taeniopigia gutata, tagarelam e voam de galho em galho. Periquitos, Melopsitacus undulatus, se aproximam como fitas verdes e douradas. Cacatuas, Cacatua sanguinea, tagarelam e empurram umas às outras, bicando a costa. Cada ave bebe, mergulha e retorna rapidamente. Enquanto isso, eles observam os arredores com nervosismo e atenção. Sua sobrevivência depende da velocidade e da agudeza de seus sentidos. Um tentilhão vagueia muito perto da margem, descuidado demais por causa da sede. Sob a margem empoeirada, um lagarto perene, Varanus giganteus, fica em perfeita quietude. Sua língua longa e bifurcada agita o ar em busca de movimento. A luz do sol reflete em suas escamas e se mistura com a areia. Um passo em falso, uma vibração. O perente fica tenso, seus músculos esticados como uma mola. Um raio cai. Uma nuvem de poeira explode em uma pequena nuvem. O pequeno pássaro desaparece. As ondas da água se acomodam. O bando se sacode no ar, reagrupando-se, transformando-se em uma massa tensa e instável. Cada movimento é calculado, cada ave observa, cada olho alerta. Outro estremecimento, uma corela pula perto demais, balançando o rabo, alertando as outras. A Perenti permanece paciente. Acima, os arcos de sombra. A águia ousada, Aquila audax, voa em uma correnteza planando alto sobre o poço d'água. Com as asas abertas, captando o calor crescente, ela semicerrou os olhos. Ela estava circulando, observando, esperando. O movimento abaixo a atrai. Ela observa os rebanhos se movendo. Ela espera. Uma queda repentina no rebanho. Um pássaro calcula mal, afastando-se da segurança dos números. A águia dobra suas asas e cai. Garras cortam o ar. Penas se espalham como confete e poeira sobe da praia. Contato. Tudo acabou antes que o tentilhão pudesse reagir. Chega por hoje. A águia recua com sua presa pendurada frouxamente em suas garras de ferro. Na outra margem, outra onda de tentilhões zebra pousa. Eles se movem em sincronia, rápidos, como flechas, comendo em explosões nervosas. Os periquitos os seguem, maiores e mais confiantes. As corelas se movem e bicam sementes na margem. Cada segundo conta. Acima, outra águia circula, sua sombra ondulando no chão. O bando se aglomera instintivamente. O pânico se espalha pelo ar como estática. Asas se chocam. Um grito agudo. Um tentilhão cai do céu atingindo a poeira com um baque suave. Perente se move. Meio enterrado na areia, ele move a língua, saboreando o ar, lendo a vibração e o cheiro. O pássaro caído permanece imóvel. Um piscar de olhos, depois outro. Uma facada repentina. E o Perente reivindica isso. O cadáver desaparece em uma nuvem de areia e penas. Ao redor deles, os rebanhos se aglomeram e uma nuvem de pânico se transforma em calor. Água é vida aqui. Também convida à morte. O tempo passa. O sol nasce. A poeira sobe em espiral. O Perenti se aconchega na sombra, observando as ondulações se acalmarem. O poço d'água se aquieta. O calor cintila na superfície. Ao redor dele, o ar vibra com leves pulsações. Os tentilhões se movem em ondas, pulsando, vivos. Ouve-se um trinado suave. O primeiro grupo decola, seguido por outro, e mais uma cascata de movimento. Elas se espalham como poeira e depois se reúnem em uma fita viva no céu. Milhares de asas batendo em uníssono. Elas se dirigem para as planícies de Spinifex, perseguindo a tênue promessa de sementes escondidas entre os caules. Abaixo, o Perenti os observa saindo.
A águia não os segue. Ela sabe que os pequenos pássaros desaparecerão na névoa, inalcançáveis, protegidos pela grande quantidade e pelo caos do movimento. O bando voa abaixo sobre a vegetação rasteira, descendo e subindo em um ritmo fluido. Seus padrões não são aleatórios. Cada volta protege os pássaros mais fracos do vento. 2 falcões, devido ao esgotamento. Eles seguem um mapa invisível, memorizado de geração em geração. De bebedouros a áreas de alimentação, do perigo à segurança, da sede ao descanso. Ao meio-dia, eles se empoleiram entre a grama seca. O ar está repleto de tagarelice. Eles são acompanhados por periquitos, com brilhantes lampejos de verde e dourado contra a terra vermelha. Eles se alimentam rapidamente, mordiscando pequenas sementes e saltando pela poeira. A cada poucos segundos, um pássaro alça voo, depois outro, numa reação em cadeia de vigilância que nunca para. Uma única sombra passa por cima. Instantaneamente, o chão se esvazia. O bando irrompe. Um zumbido de cores, um rugido de penas. Então desaparece no brilho. O silêncio retorna, denso e quente. Mas o silêncio nunca é permanente. Em instantes, o primeiro tentilhão cauteloso retorna, com as asas tremendo. Cada ida à água, cada refeição é uma aposta contra o calor, a fome e o medo. Mas eles continuam vindo, atraídos pela necessidade. Esse padrão continuará até que as chuvas mudem. Quando as nuvens das monções se movem para o sul, o deserto floresce. O Spinifex fica verde, as sementes se abrem e a água se acumula nas cavidades rasas. Então os tentilhões se reproduzem. Rápido, frenético, imparável. Eles constroem seus ninhos sob a sombra espinhosa das acácias, entrelaçando capins secos para formar pequenas fortalezas. Os casais se chamam constantemente, cantando frases curtas e alegres que preenchem o ar da manhã. A fêmea deposita seus pequenos ovos brancos e frágeis escondidos nas profundezas das paredes entrelaçadas, os guardas masculinos cantando de um galho próximo. Em apenas 2 semanas, os filhotes nascem, cegos e tremendo. Ambos os pais os alimentam incessantemente, voando de um lado para o outro, capturando insetos e coletando sementes. O calor aumenta, a comida escasseia e o ritmo continua. Alguns filhotes sobrevivem, outros não, mas o suficiente para manter o céu cheio. Quando a estação seca retorna, os rebanhos se reúnem novamente, atraídos pelos últimos poços de água seguros. Os mesmos que seus ancestrais encontraram gerações atrás. Eles viajam distâncias imensas, guiados apenas pela memória. Os periquitos seguem um caminho semelhante. Quando a seca chega, eles se movem em bandos enormes e brilhantes que parecem se espalhar pelo deserto como uma maré de primavera. Em alguns anos, eles desaparecem completamente, migrando para o norte em direção a pastagens mais úmidas. Em outros anos, eles preenchem o céu de horizonte a horizonte. Cada jornada alimenta outra. Tentilhões e periquitos espalham as sementes que comem, transportando a vida entre oásis e entre estações. Sua passagem molda o deserto com tanta certeza quanto o vento e a chuva. Em breve, a época de reprodução terminará. Os ninhos serão esvaziados. As gramas morrerão e se transformarão em ouro quebradiço. Mais uma vez, os pássaros se reunirão, movidos pela sede. Eles retornarão ao mesmo bar, onde a perenidade aguarda, onde a águia circula. Enquanto isso, outro dia continua correndo. O sol do deserto bate implacavelmente nas planícies ocres. O calor brilha, rolando em ondas que borram o horizonte. O meio-dia chegou. Sob o céu deslumbrante, a vida segue em frente com cautela, medido em relação à sobrevivência. Uma sombra aparece acima. Sob o sol intenso do meio-dia, a águia ousada, Aquila audax, plana alto sobre a extensão árida. Sua sombra desliza pela planície, passando por cima de grupos de cangurus, bandos de tentilhões e do brilho de um poço de água solitário. Cada movimento abaixo é um sinal. Uma mudança de ritmo, um lampejo de vulnerabilidade. Ela plana, conservando sua força, circulando pacientemente. Aproveitando as correntes térmicas, a maior ave de rapina da Austrália circula sem esforço. Com suas enormes asas abertas, quase 2,7 metros de ponta a ponta. Suas garras se flexionam uma vez, sondando o ar. Abaixo, a multidão de cangurus pasta, espalhados pela planície.
Entre eles, um canguru de 10 meses que ainda não chegou aos pés come bem na sombra da mãe. Seu pelo é macio e claro e sua barriga ainda é aveludada. Ele tem idade suficiente para vagar, mas ainda não é sábio o suficiente para temer o céu. Ele rompe a formação. A águia se vira. Um único movimento de suas asas. Abaixo, o macho alfa levanta a cabeça, sentindo a mudança sutil no ar. Uma sombra se movendo na poeira. Mas a ameaça está muito distante, muito alto. O rebanho continua pastando. Sem aviso, ele dobra suas asas. Ela cai do céu com um silêncio letal. O ar grita além de suas penas. A imersão é devastadoramente rápida. A poeira gira enquanto a multidão irrompe. As mães chamam o salto do Joey. Caudas se movem através de nuvens de areia. As garras da águia se estendem, curvas e letais, projetadas para perfurar a pele e os tendões. O canguru foge tarde demais. Um movimento rápido, um grito abafado pelo vento, e ambos desaparecem atrás de uma duna baixa. Por um longo momento, o deserto prende a respiração. Então a águia sobe novamente, arrastando consigo a pequena figura flácida. O peso está apenas dentro da sua capacidade. Ela luta, batendo as asas amplamente. Eleve o corpo apenas 1 ou 2 metros acima do solo. Em seguida, pousa atrás de uma rocha para se alimentar. Uma águia ousada pode levantar presas de até 6 quilos, mas qualquer coisa mais pesada precisa ser arrastada ou desmembrada. O canguru pesava no máximo 4 quilos, leve o suficiente para ser manuseado, pesado o suficiente para ser importante. Agora ele come metodicamente. Cada rasgo de carne a sustenta para mais um dia de calor e fome. As penas são espalhadas pelo vento. As moscas se reúnem. O deserto recupera rapidamente o que dá. Acima dela, as correntes térmicas mudam novamente e uma segunda sombra atravessa a planície. Seu companheiro. Menor, mais elegante, com plumagem mais escura, ele circula mais baixo, observando-a se alimentar. Águias ousadas acasalam para a vida toda, retornando aos mesmos locais de nidificação ano após ano. Juntos, eles mantêm territórios que podem se estender por até 30 quilômetros quadrados. Eles o defendem ferozmente de intrusos. À medida que a luz se atenua, a dupla segue em direção ao seu antigo ninho, esculpido em um eucalipto esquelético, bem acima do leito seco de um riacho. Eles cantam uma vez, um dueto grave e rouco que ecoa nos penhascos. À medida que o verão se esvai, o calor diminui apenas um pouco. Tempestades surgem repentinamente e se espalham pelo horizonte. Chuva significa abundância. Os cadáveres são arrastados pelas ravinas. A presa se aventura mais longe. Com o frescor que se segue, o comportamento das águias muda. Seus chamados se tornam mais frequentes, suas exibições mais elaboradas. O macho alça voo, descrevendo arcos íngremes, com as asas firmemente dobradas, elevando-se abruptamente com um grito que corta o céu. Ela responde de baixo, imitando seu mergulho. Esta é uma reafirmação do vínculo que os mantém vivos. Eles começam a reconstruir o ninho. Lenha pequena, latido, folhas frescas, camada sobre camada. Ela o testa com seu peso, ajustando-o, organizando-o, remodelando-o. Ele traz mais. Quando o vento uiva, eles se unem, empoleirados lado a lado, silhuetas contra os raios. No final do inverno, a fêmea se instala no ninho. O primeiro ovo chega, pálido, manchado, frágil. Ela o guarda ferozmente. Seu corpo enorme o protege tanto do frio quanto de predadores. O macho caça incansavelmente. Ele traz comida, pousa brevemente e então voa novamente em direção ao vento, desaparecendo sobre os cumes. As semanas se arrastam. O ovo treme, racha e dá lugar à vida frágil. Um único filhote emerge, cego, pálido, tremendo. A mãe se inclina em sua direção. Sua vasta sombra ofusca o recém-nascido. Seu bico rasga a primeira oferenda, alimentando-o delicadamente. Os dias se alongam. O filhote cresce, sua penugem engrossa, seus olhos se abrem aguçados e dourados como os de seus pais. Em breve, ele aprenderá a mecânica do ar. O momento, o elevador, a linguagem invisível das térmicas. O pai circula constantemente por perto, assustando os corvos, cobras, até outras águias.
Com a chegada da primavera, a terra se transforma. Os bebedouros enchem-se brevemente, os cangurus pastam abundantemente, os tentilhões se reproduzem e seus cantos se misturam à vegetação rasteira. Todas as criaturas reagem à abundância repentina da estação e, por um tempo, até os predadores encontram abundância. A jovem águia abre suas asas pela primeira vez. Incerto, estranho, tremendo na borda. A mãe observa, mas não interfere. Um salto, um tropeço, uma queda. Então, de repente, o voo. Durante dias, o filhote pratica planar rapidamente entre as árvores, aterrissar desajeitadamente, virar hesitante. Logo, ele domina o que seus pais aperfeiçoaram. A família caça junta por um breve período, 3 sombras se movendo em ritmo perfeito pelas planícies. Mas o vínculo não durará para sempre. Quando o verão retornar, os jovens serão expulsos. Ao longo das estações, o ciclo continua. O casal caça, acasala, reconstrói e se defende. Às vezes, um ano não produz filhotes. Às vezes, tempestades destroem o ninho. No entanto, eles sempre retornam à mesma crista, ao mesmo galho, à mesma vista do coração infinito do deserto. Quando um morre, o outro fica solitário por meses, às vezes anos, antes de aceitar um novo parceiro. Quando a seca atinge o centro vermelho, seu domínio se expande ainda mais. A fêmea voa mais longe a cada dia, percorrendo vastas distâncias em busca de carniça ou dos fracos e incautos. O macho a segue de cima, em busca de rivais. Então eles dependem mais intensamente um do outro. Um para proteger, um para matar. Nestes meses de escassez, o silêncio reina. Cangurus pastam cautelosamente, pássaros menores desaparecem em oásis distantes e o próprio ar parece prender a respiração. As águias se adaptam, mudando suas rotinas, alimentando-se de lagartos, carcaças e tudo o que a terra oferece. Ao amanhecer, eles escalam juntos as correntes termais. Enquanto isso, o sol se põe sobre o Red Center. O calor do dia começa a diminuir, mas o deserto ainda irradia calor. Sombras se estendem pelas planícies. Neste mundo silencioso, o movimento se torna sutil. A fêmea Alpha Dingo, Canis lupus dingo, emerge de sua toca, com os músculos tensos sob a pelagem fulva e as orelhas se contraindo a cada som. A caçada do dia começa. Ela faz uma pausa, com o focinho pressionado contra o chão, o cheiro percorrendo sua língua. Perto dali, jovens wallabies pastam cautelosamente, com as orelhas se contraindo e as caudas rígidas. Cada passo do alfa é calculado, cada pausa deliberada. Ele sinaliza silenciosamente para sua matilha. Eles balançam o rabo, inclinam a cabeça. Nenhum som escapa da mata enquanto se dispersam. Cada dingo assume instintivamente seu papel. Um jovem wallaby se aproxima demais de um arbusto baixo, sinais alfa. 2 dingos se posicionam silenciosamente, achatando-se contra o chão, orelhas em pé, focinhos roçando a areia. O timing é tudo. O canguru salta para a frente, alheio à ameaça invisível. Um brilho de dentes, um baque surdo no chão. A luta é breve. A matilha se move rapidamente, arrastando a presa em direção à toca, mantendo o ritmo antes que necrófagos ou competidores apareçam. A toca fica escondida sob um emaranhado de spinifex e pedras, uma rede de túneis rasos que refrescam o calor do dia. Lá dentro, o ar vibra suavemente com o som da vida. Filhotes do alfa, cegos há apenas algumas semanas, agora tropeçam e mordem uns aos outros, com seus pequenos corpos envoltos em pelos macios e claros. O retorno da matilha envia uma vibração pela toca. Narizes se eriçam, caudas se contraem, o alfa larga sua presa e recua. As fêmeas subordinadas se alimentam primeiro, rasgando em rajadas curtas e eficientes, depois levando os pedaços até a boca da toca. O alfa espera e então se move para se alimentar. Perto dali, seu companheiro maior e cheio de cicatrizes monta guarda na entrada. Seu papel agora é de vigiar, não de perseguir. Ele ouve atentamente os corvos, os lagartos que se aproximam demais e o leve ruído dos dingos rivais se movendo em seu território. À medida que a noite esfria o deserto, os filhotes emergem, cambaleando em direção à luz que se apaga. O alfa os limpa, pressionando o nariz contra cada focinho molhado, memorizando seu cheiro. Eles caçam, se alimentam e protegem. Esse ritmo se repete diariamente durante a estação seca. O território da matilha se estende por quilômetros, marcado pelo cheiro e reforçado por patrulhas.
Quando as chuvas chegam, o mundo está mudando. A grama brota através do solo vermelho e rachado e insetos fervilham. Os wallabies diminuem, mas crescem mais rápido. Os cangurus migram para terrenos mais altos e o aroma da abundância permeia o ar. Para os dingos, a estação chuvosa é ao mesmo tempo uma dádiva e um desafio. A presa está amplamente dispersa. Os bebedouros estão se multiplicando. Agora, a fêmea alfa e seu parceiro costumam caçar separadamente, conservando suas forças e ensinando aos filhotes mais velhos o ritmo dos movimentos. Como perseguir, como esperar, como ler o vento. No final do verão, os filhotes estão quase na metade do crescimento. Com a pelagem espessa e dourada, eles praticam com besouros, sobre lagartos, sobre pássaros noturnos de asas lentas que pairam muito perto do chão. O alfa observa sempre presente, corrigindo-os com rosnados baixos ou mordidas suaves. Seu companheiro circula o perímetro, marcando rastros de cheiro, reforçando os limites invisíveis que definem seu território. Quando a seca retorna, a escassez volta a se instalar. Os poços de água estão diminuindo. O cheiro da morte permanece no ar por mais tempo. Alguns filhotes partem com a chegada da próxima lua cheia, atraídos pelo instinto de encontrar seu próprio território. Outros ficam, formando o núcleo de uma nova geração. A fêmea alfa e seu parceiro permanecem juntos. Os dingos geralmente acasalam para o resto da vida. As estações mudam, a toca deixa de ser um berçário e se torna um refúgio, do berço de uma nova vida ao abrigo da tempestade. Quando os ventos do deserto aumentam, a fêmea alfa se aconchega em torno de seus filhotes, com o focinho pressionado contra o pelo e os olhos semicerrados, mas sempre alerta. Seu companheiro jaz na entrada, com a cabeça erguida, ouvindo o mundo exterior. Cada cheiro conta uma história, de uma presa, de um rival, a renovação. Quando as chuvas voltam, os filhotes já foram embora, escovando o centro vermelho com ar frio. O calor do dia desaparece, substituído pelo silêncio, quebrado apenas pelo sussurro do vento na areia. As sombras se estendem por toda parte. A vida muda seu ritmo. Surgem os caçadores noturnos. O mundo abaixo, escondido sob o brilho do sol, agora pulsa com atividade silenciosa. Sob a areia, a toupeira marsupial, Notorictis typhlops, cava tocas às cegas. Seu pelo brilha com um leve brilho dourado, escorregadio devido à fricção da areia. Não precisa enxergar, seus olhos são vestigiais, cobertos por pele. Seu mundo é definido pela vibração e pelo tato. Cada impulso de seus membros dianteiros desloca o solo em pequenas ondas constantes. A areia se fecha, desmoronando atrás dele, selando seu caminho sem deixar rastros. Pequenas garras avançam, raspando camadas compactadas. A criatura não se move por túneis, mas por areia fluida, nadando fluidamente. Cada grão em movimento carrega informações, aumenta o passo, o zumbido dos insetos, o tênue pulso de vida que se estende pela duna. A toupeira para, com as narinas dilatadas. Um tremor passa. Um grupo de cupins se alimenta de raízes enterradas. Ela inclina o corpo, recalibra e então ataca. Ela estica a língua com uma precisão extraordinária, atraindo a presa para a boca. A comida é pequena, fugaz, mas chega. Cada mordida conta. Uma raiz interrompe seu caminho. A toupeira hesita, tateando a obstrução com o focinho. Ela ajusta seu ângulo, escava ao redor da barreira e continua. Seu progresso é lento, mas implacável, forjando trilhas invisíveis no coração do deserto. Acima, a vida se agita em silêncio. A lagartixa de cauda espinhosa, Strophuros ciliaris, emerge do refúgio fresco de uma fenda rochosa. Sua pele apresenta padrões terrosos que imitam o terreno. Sua cauda eriçada. A lagartixa se move com graça e delicadeza, com passos leves e o corpo próximo ao solo. Uma mariposa voa pelo ar. As asas captam o brilho fraco da luz das estrelas. A lagartixa congela. Uma pausa, um movimento. Então rápido, enrolado. Preciso. A mariposa desaparece entre suas mandíbulas. A noite se aprofunda. Uma brisa levanta a poeira em espirais suaves sobre as dunas. Ao longe, um bando de dingos pousa para descansar. A lagartixa escuta, imóvel. Sobre as dunas, um leve sussurro anuncia a passagem de outro caçador noturno, a coruja do mato, Ninox bubuk. Voa abaixo sobre a vegetação rasteira com as asas estendidas e silenciosas.
Cada batida é controlada, deliberada, conservando energia para o momento preciso que importa. Seus olhos, profundos e luminosos de um âmbar, capturam tudo. Um clarão na grama, o leve movimento dos bigodes de um rato, o movimento brusco da cauda de uma lagartixa. A coruja inclina a cabeça ligeiramente, um borrão de penas, uma rajada de ar. Então silêncio. Suas garras atacam com precisão, fechando-se em torno de um camundongo saltitante que se afastou demais de sua toca. A garra da coruja é decisiva. Ela acende, suas asas desenhando arcos suaves contra o vazio estrelado. De cima, ela observa a terra novamente. Pausas em um galho esquelético. Sua comida foi agarrada firmemente. Lá embaixo, a toupeira marsupial continua sua escavação incessante, alheia ao drama acima. As vibrações a alcançam fracamente. Ela ajusta ligeiramente seu curso, sentindo a pressão de cima. A segurança está mais abaixo. Ela desce, onde a areia esfria e engrossa. O deserto nunca dorme de verdade. Os insetos se movem, seus corpos traçando padrões sob a casca e a rocha. A lagartixa lambe os olhos, limpando a poeira, e então retorna à fenda, saciada pela noite. Acima, a coruja come, suas penas farfalhando suavemente, cada movimento eficiente e ritualizado. As estrelas começam a desaparecer. O horizonte brilha levemente vermelho. A manhã está se aproximando. A coruja dos livros vira a cabeça para o leste, onde a luz começa a traçar linhas finas nas dunas. Ela afofa as penas. Esfrega o bico na casca e alça voo novamente, planando em direção ao eucalipto fantasma mais próximo. Lá, pousa, dobrando as asas com precisão e estreitando os olhos em fendas. A lagartixa se refugia sob uma pedra. O ar esquenta rapidamente e a areia vai do dourado ao branco pálido. Um brilho tênue começa a emergir da superfície, distorcendo os contornos e suavizando as bordas ásperas do mundo. Abaixo, a toupeira marsupial se aprofunda nas camadas frias e úmidas. O deserto acima muda para seu ritmo diurno. Cangurus se movem ao longe, suas silhuetas se movendo lentamente pela vegetação rala. Dingos emergem de suas tocas rasas, esticando e balançando seus focinhos. Tentilhões começam a se reunir ao redor do bebedouro cada vez menor, seu murmúrio contrastando fortemente com o zumbido crescente das moscas. Mas por trás dessas vidas mais barulhentas, o mundo oculto da toupeira continua. Permanece no subsolo durante o dia, alimentando-se intermitentemente e ajustando sua rede de tocas para seguir o leve odor de mofo que paira perto das raízes. Às vezes, emerge apenas o tempo suficiente para se orientar e depois desaparece novamente sob a superfície. Não deixa vestígios. Nos próximos meses, à medida que o calor se intensifica e a areia endurece, a toupeira se retrairá ainda mais no subsolo, conservando energia e diminuindo sua frequência cardíaca. Quando as chuvas breves e violentas finalmente chegarem, o deserto mudará da noite para o dia. A superfície explodirá em brotos verdes. Os insetos se multiplicarão. Só então a toupeira retornará à superfície. A lagartixa também se adaptará. Nos meses mais chuvosos, ela caça com mais liberdade, perseguindo mariposas que emergem do solo e da casca. Na estação mais seca, ela permanece imóvel, conservando a umidade, aguardando as noites mais frias para caçar. Seus 2 ovos, minúsculos, brancos e coriáceos, ficam escondidos, debaixo da areia ou escondidos sob a casca. Quando os filhotes nascem, eles se movem instantaneamente como réplicas em miniatura de seus pais, já preparados para sobreviver em um mundo que não oferece segundas chances. Lá no alto, a vida da coruja também se adapta às estações do ano. Na primavera, suas canções ecoam suavemente na floresta aberta, um dueto entre amigos de longa data. Eles retornam ao mesmo buraco todo ano. Lá, eles depositam seus ovos e criam seus filhotes à sombra tranquila das copas dos eucaliptos. Os pais se revezam na caça. Um fica perto do ninho enquanto o outro percorre as dunas em busca de insetos, roedores ou, ocasionalmente, de um lagarto desavisado. Ao amanhecer, o deserto está calmo. A toupeira dorme profundamente em seus túneis. A lagartixa se enrola na sombra e sua frequência cardíaca diminui. A coruja pousa silenciosamente, com suas penas eriçadas pelo calor crescente. O mundo noturno se retirou, mas sob a areia o deserto ainda respira,
Os dias passam assim, depois semanas, depois meses. As estações mudam, a paisagem muda. As chuvas de monções chegaram ao território do norte. A água se espalha pelas planícies, córregos inundados, preenchendo depressões, o matagal seco de Kakadu em uma vasta área úmida. O calor pesa muito, misturado com umidade. O ar vibra com vida. Aqui a sobrevivência é ditada pela água. Cada movimento é medido em relação à sua maré crescente. Abaixo da superfície refletida, um crocodilo de água salgada, crocodilos porosos, permanece quase invisível. Apenas seus olhos e narinas interrompem a linha d'água. Suas escamas brilham fracamente na luz filtrada. Seu corpo está imóvel, mas alerta a qualquer vibração. Ao redor, o Pantanal respira. Enchente de verão de Kakadu. As pegas, Anseranas semipalmata, flutuam sobre as águas rasas, com seus chamados agudos no ar denso e o bater de suas asas enquanto circulam para se alimentar entre os juncos e lírios. Elas revolvem lama, sementes e insetos. Sem saber que abaixo deles, músculos e instintos estão esperando. Um ganso se inclina demais para a frente buscando a grama submersa. A água se dobra para dentro e explode para fora. O choque é instantâneo, violento e desaparece com a mesma rapidez. Ondas se espalham, ecoando o breve colapso do equilíbrio. Aqueles que sobrevivem se aproximam, buzinando nervosamente. Sua formação está se intensificando em resposta a um perigo tão antigo quanto a própria Terra. Acima deles, um jabiru, Ephipiorhynchus asiáticos, observa de uma estreita crista de lama, seu bico captando o brilho da luz, seu reflexo distorcido na superfície da água. O jabiru avança, vadeando com precisão perfeita. Um peixe que dispara, um brilho prateado. O bico ataca com precisão cirúrgica. A barramundi, atrasados calcarífer, se dispersam, deslizando entre juncos e raízes, com suas escamas brilhando como pequenas tempestades de luz. Tartarugas de água doce, Chelodina rugosa, nadam pelos canais. Suas conchas deslizam pela lama à medida que eles se movem em direção a terrenos mais altos. Eles percebem a mudança de pressão na água. Sinais sutis da enchente continuam a aumentar e subir em troncos caídos para tomar sol antes da próxima onda. No meio da estação, a planície de inundação se transforma. As pastagens antes secas se dissolvem em um mundo mutável de ilhas e poças d'água, onde cada superfície ganha vida com reflexos e movimento. Crocodilos se movem de uma poça para outra. Jabiros caminham por prados inundados, procurando peixes encalhados nas novas águas rasas. Os patos assobiadores reúnem-se em bandos que brilham no céu, fixando-se nos locais recentemente conquistados pela enchente. As pegas rabudas acasalam. Os machos inspecionam seus locais de alimentação, enquanto as fêmeas preparam seus ninhos entre a vegetação flutuante. O ar vibra com os sons de reprodução e renovação. Os jaburus começam a construir seus ninhos no alto das árvores de casca de papel, usando galhos coletados nas bordas da planície de inundação. Ambos os pais trabalham juntos, alimentando-se mutuamente entre os voos. Ao redor deles, crocodilos patrulham as margens submersas. Eles são atraídos pela abundância de peixes que a água que sobe carrega. As percas gigantes, agora em seu estágio mais ativo, iniciam seu próprio processo reprodutivo, reunindo-se em canais mais profundos onde a água salgada e a água doce se misturam. Os ovos são dispersos pelas correntes, levados pelas correntes que os levarão para o mar. As semanas passam, o céu muda, as nuvens não se formam mais com a mesma força, as chuvas se tornam irregulares, os pântanos começam sua lenta contração, a água recua para canais mais profundos, expondo pântanos repletos de conchas, raízes e vestígios de marés desaparecidas. Gansos e patos se reúnem ao redor das poças restantes, alimentando-se freneticamente antes da migração. Filhotes de tuiuiu esticam suas asas em crescimento. As tartarugas cavam valas rasas na lama macia para depositar seus ovos, selando-os sob solo quente que logo secará e rachará. O crocodilo permanece lá, adaptando-se sem esforço aparente. À medida que as águas da enchente recuam, eles se refugiam em canais sombreados, conservando energia para os meses mais secos que virão. Ele come menos e se movimenta apenas quando necessário. No final da estação seca, a paisagem fica quase irreconhecível. O que antes era um mundo de reflexos e profundidade agora jaz descolorido e rachado sob o peso do calor.
A lama encolhe, formando mosaicos endurecidos. Os lírios se desfazem, transformando-se em pó. Os gansos migraram para o norte. Seus cantos foram substituídos pelos gritos de garças distantes, caçando em poças cada vez menores. Os jabiros permanecem, seus filhotes já emplumados e capazes de forragear por conta própria. Peixes lotam os bebedouros cada vez menores, perseguidos por crocodilos. As tartarugas se enterram mais profundamente na lama e hibernam para sobreviver ao calor. Redemoinhos de poeira serpenteiam pelas planícies secas. Dingos contornam as últimas fontes de água em busca de ossos de peixes e restos de pássaros fracos demais para voar. O crocodilo resiste, meio enterrado na sombra líquida, conservando cada gota de energia. Acima, as primeiras nuvens de tempestade começam a se formar no horizonte, alto, escuro, elétrico. As primeiras chuvas são violentas, quebram o silêncio da seca, transformando poeira em lama num instante. A água corre por canais que permaneceram silenciosos por meses. O crocodilo sobe, com os olhos brilhando, o corpo correndo para a frente na corrente que retorna. Gansos pega retornam em grandes bandos. Os jabiru recuperam as árvores onde fazem seus ninhos. As percas gigantes retornam rio acima. As tartarugas emergem do seu sono. O Pantanal desperta novamente. Enquanto isso, nos planaltos de Kimberley o cenário é completamente diferente. O sol nasce baixo sobre penhascos íngremes e desfiladeiros profundos. Sombras se espalham pela pedra ocre, capturando poeira e luz da manhã. O calor é intenso, pressione contra as paredes rochosas, asse as rachaduras onde a vida persiste. Em saliências estreitas, um canguru das rochas de orelhas curtas, Petrogale brachiotis, salta com equilíbrio infalível. Os filhotes agarram-se firmemente às mães, com os olhos bem abertos, absorvendo a paisagem que moldará suas vidas. Abaixo, os desfiladeiros respiram sombras. A piton oliva, Liasis olivaceus, desliza silenciosamente sob as rochas. Sua língua sente o gosto do ar quente e o cheiro da presa. Lá no alto, uma águia de cauda cunha circula, suas asas enormes captando as correntes térmicas crescentes, seus olhos vasculhando o labirinto de penhascos em busca de movimento. Um vislumbre de pelo, uma pedra se movendo, um momento de vulnerabilidade. Toda a vida nesses penhascos está no fio da navalha. O lagarto de pescoço babado, Chlamydosaurus kingi, se aquece em uma laje aquecida pelo sol, suas escamas brilhando como bronze. À medida que uma sombra passa, seu pescoço com babado se abre em um clarão laranja e azul. É um aviso, uma ostentação, uma declaração de desafio em uma terra dominada por predadores. A tela desaparece tão rápido quanto apareceu. O lagarto se mistura à sombra, fundindo-se com a pedra. Acima, a águia se move em espirais lentas, capturando as mudanças sutis no ar. Abaixo, os wallabies se movem novamente. À medida que a estação seca se intensifica, os desfiladeiros de Kimberley endurecem. Os poços de água são reduzidos a tranquilas piscinas minerais cercadas por lama rachada. Ao amanhecer, os cangurus descem para beber, com os músculos tensos pela exposição. A piton oliva espera por perto. Não por eles, mas por algo menor, algo que possa capturar com segurança. Um bando de tentilhões pousa brevemente perto da água rasa. As asas brilham como faíscas enquanto eles deslizam pela superfície em busca de insetos. A cobra permanece imóvel com a cabeça ligeiramente erguida acima da lama, a língua movendo-se ritmicamente. Um tentilhão se afasta do grupo, atraído por um clarão de luz. O ataque é quase silencioso. Uma ondulação na água e o pássaro desaparece. O bando restante emerge em uma explosão de barulho e poeira. A piton se enrola novamente sob a saliência, suas mandíbulas trabalhando de forma metódica, paciente e eficiente. Acima, os wallabies terminam de beber, suas orelhas se contraindo com o relaxamento que se esvai. Ao meio-dia, o calor sobe pelos penhascos e o ar vibra com o aroma de spinifex que sobe das planícies. Os lagartos de pescoço ondulado se movem inquietos entre o sol e a sombra. Dessa forma, eles regulam a temperatura. Os wallabies se refugiam na sombra das rochas, onde o calor radiante os protege do brilho intenso. A águia cavalga as correntes térmicas. Quando as tempestades chegam, a terra convulsiona. Relâmpagos cortam o céu, incendiando a grama seca e espalhando chamas pelos vales. A fumaça sobe.
desenhando insetos e pássaros em uma abundância breve e caótica. Lagartos de pescoço de onda se espremem contra as rochas conforme o calor aumenta ao redor deles, enquanto os wallabies sobem mais alto, impelidos pelo instinto e pela fumaça. As fogueiras queimam rapidamente, limpando a vegetação antiga e preparando o solo para a chuva. Em poucas semanas, brotos verdes brotam da pedra enegrecida. Os penhascos vibram com vida novamente. Os dias passam, semanas, meses. As primeiras chuvas caem em torrentes espessas. A água escorre pelos desfiladeiros, transformando as saliências secas em cachoeiras. Wallabies descem pela névoa, pastando na vegetação tenra. Pitons de dorso oliva deslizam de seus abrigos para poças reconstruídas onde sapos e pequenos pássaros se reúnem. Lagartos de pescoço ondulado emergem para se alimentar da onda de insetos que vem depois da chuva. No final da estação seca, a água recua para áreas sombreadas e secretas. Os wallabies se alimentam de grama rala antes que a seca se instale. Os lagartos de pescoço de onda param, conservando energia sob a rocha. A piton se recolhe em sua fenda, descansando silenciosamente. Os incêndios retornarão. Eles sempre fazem isso. Cada estação alimenta a próxima. Com o cair da noite, o calor se dissipa. Grilos zumbem nas ravinas. Wallabies descansam sob os beirais, com os corpos pressionados, as orelhas se contraindo ao menor som. Lagartos de pescoço ondulado se enfiam nas fendas, imóveis como pedras. A piton está enroscada na sombra fresca. A terra nunca dorme de verdade. As estrelas brilham na rocha molhada. As gargantas prendem a respiração. Em algum lugar na escuridão, um canguru acorda. Uma piton se move. Uma mariposa voa perto da figura em repouso de um lagarto. Enquanto isso, o rio Mary serpenteia pelo sudeste de Queensland. À sombra de imponentes eucaliptos e árvores de casca de papel, a névoa sobe da superfície no amanhecer fresco, acendendo em fitas lentas e translúcidas. Sob esse espelho de luz, a água prende a respiração. Um ornitorrinco, Ornitorhynchus anatinus, irrompe na superfície, espalhando gotículas como contas de vidro antes de desaparecer na escuridão silenciosa abaixo. Seus músculos se tensionam sob a pelagem enquanto ele desliza por raízes e limo. Debaixo d'água, você não se guia pela visão, mas a partir dos fracos tremores elétricos de uma represa escondida, um lagostim se move, um abanar de rabo, uma rápida passada na nota. A corrente suaviza novamente. Em uma curva mais profunda do rio, um peixe-pulmão, Neoceratodus forsteri, flutua em um feixe de luz filtrada. Suas guelras pulsam, então ele sobe, seus lábios rompendo a superfície com uma leve lufada de ar antes de afundar novamente na quietude. É peixe e relíquia ao mesmo tempo. Ao longo da costa, um ornitorrinco fêmea emerge perto de sua toca. Abaixo dela, encontra-se uma câmara de solo macio e raízes onde os ovos repousam sob sua cauda dobrada. Cada ondulação que ela cria é medida. Um raio de sol atravessa a copa, atingindo suas costas enquanto ela mergulha mais uma vez. Ao meio-dia, a floresta zumbi. Insetos brilham na superfície da água. Um martim pescador flutua, batendo as asas em uma nuvem de luz turquesa, e então mergulha com um estalo que assusta os peixinhos, levando-os a um pânico prateado. Abaixo deles, o peixe pulmonado flutua imperturbável. Suas escamas grossas absorvem o brilho filtrado. Ele se move somente quando necessário, exalando bolhas que sobem como o tic-tac lento de um relógio. Da densa orla da floresta tropical, um casuar. Casuários, avança em águas rasas. Seus cascos brilham ao sol. Sua garganta vibra com chamados fracos e estrondosos. Alimenta-se de frutas caídas, engolindo-as inteiras, e então avança. Ao fazer isso, ele dispersa a serapilheira que se move rio abaixo. As sementes afundam na lama macia e são levadas para um novo solo. À medida que o calor da tarde aumenta, sombras se acumulam sob as raízes. Os ornitorrincos se recolhem em suas tocas, conservando energia. Apenas o peixe pulmonado permanece visível, lento e suspenso na luz difusa. Quando a tempestade passa, a terra se transforma, um raio quebra o horizonte. A chuva cai forte e ininterruptamente. A água escurece, subindo rapidamente pelas margens. O ornitorrinco navega pelas correntes com facilidade, lançando torrentes de sua densa pelagem enquanto caça em meio à lama turbulenta.
O peixe pulmonado se agita, impulsionado pelas águas quentes e pobres em oxigênio da enchente. Ele se levanta repetidamente para respirar. O casuar sobe a encosta, com as penas escorregadias da chuva e seus passos pesados rolando os frutos para o rio. Quando a chuva diminui, o vale exala vapor. O nível da água se estabiliza. Sapos cantam nas raízes alagadas. Os ornitorrincos ressurgem. O peixe pulmonado fica perto de galhos submersos. Com suas nadadeiras balançando suavemente, alimenta-se de caracóis trazidos pela correnteza. O casuar retorna para se alimentar dos frutos revividos pela chuva torrencial. Durante os meses chuvosos, a abundância reina. Lagostins se multiplicam, larvas de insetos prosperam e a margem do rio fervilha de vida. O ornitorrinco caça quase continuamente. O peixe pulmonado desova em águas rasas e calmas, protegendo seus ovos entre os juncos até que os filhotes sejam soltos. Enquanto isso, os excrementos do casuar espalham sementes pelo fundo do vale, garantindo a próxima geração de árvores frutíferas que o alimentarão. À medida que a estação seca retorna, o rio se contrai em áreas profundas e frias. A água diminui. O peixe pulmonado se enterra na lama, desacelerando sua frequência cardíaca e se fechando em um casulo de tranquilidade. O ornitorrinco se refugia em poças sombreadas, caçando ao amanhecer e ao anoitecer, quando os insetos estão mais ativos. O casuar se refugia na floresta, seguindo as últimas palmeiras frutíferas. A vida se dobra para dentro, conservando a força. Ao anoitecer, a neblina se acumula novamente. Os ornitorrincos emergem brevemente. O peixe pulmonado emerge para respirar uma vez e depois desaparece na escuridão. O casuar desaparece entre as árvores. A floresta se acomoda em seu ritmo noturno, corujas chamando, morcegos deslizando na água, sapos harmonizando em um coro ascendente. O rio contém todos eles. Ao lado dele, o chão da floresta é um mosaico de sombras e luz solar salpicada. O calor brilha nas folhas. A casca caída se enrola, decompondo-se lentamente, escondendo túneis e ninhos. Em meio ao cheiro de terra úmida e eucalipto, uma equidna de bico curto, Tachyglossus aculeatus, se move, mexendo o focinho. Assim como o ornitorrinco, este animal também é endêmico deste continente. Cada vibração guia sua busca. Sob a casca, formigas e cupins se movimentam, alheios à ameaça acima. A língua se move rapidamente, pegajosa, precisa. Ela atrai suas presas por fendas estreitas. Um único movimento e uma colônia é consumida. A equidna é frágil e blindada, solitária, mas perfeitamente adaptada para resistir. O calor pressiona de cima, o ar cintila. Um monitor de renda, Varanus varius, flutua pela vegetação rasteira iluminada pelo sol, com suas escamas brilhantes. A equidna sente a leve vibração e imediatamente se enrola em uma bola de espinhos. Os espinhos se eriçam para fora. Esta é sua única arma e sua defesa mais segura. O monitor para, estalando a língua. Minutos tensos se passam antes que ele prossiga em busca de presas mais fáceis. A quietude triunfa onde a velocidade falharia. As folhas estalam sob a fuga dos insetos. A equidna ergue o focinho novamente, sentindo o gosto do ar denso de resina e poeira. Um cupinzeiro cede sob suas garras e sua língua pegajosa se move rapidamente, recolhendo sua refeição. Lá no alto, um sapo amarelado coacha suavemente em um galho alto. As sombras mudam. A equidna se afasta do solo exposto. A floresta fervilha de vida. Galhos balançam, cigarras zumbem. Besouros se espalham a cada passo cauteloso. À medida que o meio-dia se aproxima, a luz do sol se filtra através da copa das árvores, salpicando as folhas caídas de dourado. A equidna se refugia sob uma margem sombreada, pressionada contra a terra fria. Formigas se aglomeram em volta de suas garras, alheias a tudo. A língua se move intermitentemente, pegando o que pode. À medida que as estações mudam, os ritmos da floresta mudam. A chuva cai em jatos suaves e persistentes, escurecendo a casca e soltando o solo. Sob os galhos gotejantes, a equidna se move com mais frequência, com os espinhos escorregadios de umidade e o ar carregado com o cheiro de cogumelos e folhas podres. A comida é abundante. Cupins e formigas estão aumentando em número. A equidna se alimenta com urgência renovada, movendo a língua ritmicamente cada golpe rápido e seguro.
A energia acumulada a sustentará durante os meses de vacas magras que virão. Perto dali, o lagarto de renda se move pela vegetação rasteira úmida. Sua língua se move pelo ar úmido, capturando o cheiro do movimento. Um pequeno lagarto congela em um pedaço de musgo. O lagarto monitor ataca com uma velocidade impressionante, cerrando as mandíbulas em um único movimento decisivo. A floresta retorna ao silêncio. Com a chegada do inverno, o ar esfria e o ritmo da floresta desacelera. A equidna se refugia em buracos sob raízes e entra em períodos de torpor. Sua temperatura corporal cai. Sua frequência cardíaca diminui e o próprio tempo parece se esvair. A chuva diminui, insetos se enterram profundamente na terra. Ocasionalmente, um dia ameno desperta a equidna de seu descanso. Ela emerge brevemente, com o focinho se contraindo, sondando o mundo. Algumas picadas de formigas são suficientes para restaurar a tranquilidade. Com a chegada da primavera, a floresta desperta. O calor penetra na terra, despertando a energia oculta nas raízes, nos insetos e nos músculos. Os machos de equidna começam a vagar. Seus rastros se cruzam e se sobrepõem enquanto seguem os feromônios deixados pelas fêmeas em suas ninhadas. Quando uma fêmea receptiva é encontrada, os machos formam uma procissão lenta atrás dela. Isso é conhecido como treinamento. Um por um, eles seguem os movimentos um do outro, às vezes por dias, até que apenas o mais forte sobreviva. O cortejo é sutil e metódico. Não há violência. O macho sobrevivente circunda a fêmea, cutucando-a suavemente. O acasalamento ocorre silenciosamente entre samambaias e galhos caídos. Quando termina, o macho vai embora. A fêmea continua construindo sua toca profunda e isolada. Lá dentro, ela deposita um único ovo coriáceo, que enrola para se proteger. Após 10 dias, o ovo eclode e um puggle minúsculo, cego, macio e frágil emerge. Pressiona contra a barriga da mãe, nutrição do leite secretado pelos poros. Acima, uma koala fêmea, Phascolarctos cinereus, agarra-se à forquilha de um eucalipto, com o pelo úmido pelo calor e movimentos lentos e precisos. Seus filhotes minúsculos e curiosos observam-no de dentro da bolsa enquanto ele pega um maço de folhas de eucalipto. A seleção é instintiva, folhas macias com baixo teor de tanino que proporcionam máxima nutrição com o mínimo de esforço. Cada mordida é lenta, deliberada, rítmica, conservando energia. O canguru imita o movimento levemente. Cantos de pássaros percorrem a floresta, currawongs coacham, roselas tagarelam e um coelo ecoa distante através dos raios de sol. O coala levanta a cabeça e dilata as narinas. A copa vibra com vida. Besouros traçando a casca, formigas tecendo trilhas invisíveis, asas batendo no alto. O ar fica denso e elétrico. Um estrondo baixo vem do horizonte. Uma tempestade se forma. O canguru observa com os olhos arregalados. As primeiras gotas caem, deslizando sobre os pelos e cascas, resfriando o ar. O coala permanece imóvel, encostado na árvore trêmula enquanto a chuva se intensifica. A floresta se transforma em instantes. A umidade se acumula, pingando das folhas para o chão. Sob a copa das árvores, a terra escurece e pequenos riachos se formam e correm em direção ao rio próximo. À medida que a água se acumula, ela desperta a vida que existe abaixo dela. Ornitorrincos deslizam pelas poças que sobem, vasculhando o lodo com seus bicos em busca de larvas e crustáceos. A água da chuva arrasta folhas e nutrientes para baixo. O coala, lá no alto, permanece imóvel, mas conectado. Sua quietude lhe permite sobreviver. Sua dieta, por sua vez, sustenta as árvores que compõem a delicada bacia hidrográfica. A tempestade ruge. O vento balança a copa das árvores, os galhos rangem e a chuva se intensifica. O coala ajusta sua postura, agarrando a casca escorregadia com suas garras. O canguru se agarra firmemente, pressionando-se contra seu pelo, enquanto o trovão ribomba acima. O coala suporta a chuva torrencial, conservando sua força. A chuva esfria seu corpo, as folhas amolecem com a umidade e ele se alimenta novamente entre as rajadas. Abaixo, o escoamento engrossa, formando riachos que alimentam os córregos caudalosos. Quando o trovão cessa, o dossel expira. A neblina sobe da terra encharcada. A água brilha nas folhas, escorre pelos troncos e encharca as raízes. O coala se move para um novo galho e se alimenta novamente. A noite cai suavemente.
O coala adormece, com o bebê ainda pressionado contra seu lado. O dossel permanece imóvel. Abaixo, as ondulações desaparecem e as últimas gotas caem das folhas. Enquanto isso, o amanhecer derrama ouro sobre a extensão turquesa. Esta é a grande barreira de corais. O horizonte brilha onde o mar e o céu se confundem com a luz. As ondas se dobram e se desdobram contra a costa. Cada pulso carrega sussurros de coral e correnteza, de peixes e marés, de mundos que respiram abaixo da superfície e alimentam as terras além. O oceano exala, o Recife desperta. Ao amanhecer, a maré recua, deixando para trás uma extensão macia de areia. Da costa, uma tartaruga verde, Chelonia midas, emerge, seu corpo brilhante e úmido contra o céu pálido. Ela se move lentamente, suas nadadeiras desenhando arcos deliberados na praia. O mar está às suas costas, mas o instinto a impele para a frente. Essa jornada, repetida por milhões de anos, não tem hesitações. Ao atingir a linha da maré alta, ela para, com as narinas dilatadas, os olhos se adaptando ao dourado pálido do nascer do sol. A areia esfria rapidamente sob ela, mas ela sente sua profundidade, sua maciez, sua umidade, julgando o local perfeito para o que virá a seguir. Quando ele encontra o local perfeito, ele começa a cavar. O movimento é repetitivo, mecânico, mas profundamente intencional. Suas nadadeiras traseiras recolhem e jogam areia em um ritmo constante. O esforço a deixa tremendo de exaustão. Quando a câmera finalmente está pronta, ela abaixa a cauda e solta o gatilho. Dezenas de ovos lisos e brilhantes afundam na escuridão. Ele os cobre com precisão, achatando o monte com pancadas, escondendo o futuro sob a areia. O ato está completo, o propósito cumprido. Ele se vira para o mar mais uma vez. A descida é mais fácil. A encosta suaviza e a gravidade ajuda. Seus movimentos aceleram. As barbatanas empurram os grãos macios que grudam na casca. À medida que ela se aproxima da arrebentação, uma onda quebra na sua frente, banhando sua cabeça e refrescando seu corpo. Ela sente a força da correnteza, a flutuabilidade que ameniza a dor da jornada. Outra onda a levanta e ela desliza para a frente. O oceano a engole. Abaixo da superfície, a grande barreira de corais fervilha de atividade. A luz da manhã se filtra pelas ondas, iluminando torres de corais e cortinas de plâncton flutuante. Tubarões de Recife patrulham as águas rasas. Eles deslizam perto da areia, fazendo curvas bruscas. Os peixes pequenos se dispersam apenas para se reunirem segundos depois em coesão sincronizada. Os tubarões não perseguem cada movimento. Eles selecionam seus momentos com contenção matemática. Um deles avança como um raio, com as mandíbulas estalando em torno de uma tainha em movimento. O ataque é limpo e eficiente. Entre os corais, peixes papagaio pastam em cardumes coloridos. Suas bocas em forma de bico raspam esqueletos de calcário. Eles removem algas que, de outra forma, sufocariam o Recife vivo. Cada mordida produz leves sons de trituração. Seus corpos brilham em tons de esmeralda, turquesa e rosa. À medida que se alimentam, transformam o Recife, erodindo corais antigos em areia e mantendo as superfícies limpas para o crescimento de novos corais. O que eles excretam será posteriormente levado de volta para a costa. Eles se tornarão os mesmos grãos que embalam os ninhos das tartarugas. Nas profundezas do labirinto de corais, os pólipos translúcidos e delicados estendem seus tentáculos em direção à correnteza. Eles capturam plâncton, digerem-no e o retraem. Individualmente insignificantes, juntos eles constroem a vasta estrutura que sustenta milhares de espécies. Acima deles, peixes-borboleta se movem entre galhos de corais chifre de veado. Bodiões limpadores desparasitam peixes maiores, atirando-se destemidamente perto de suas guelras e olhos. Com o passar dos meses, o mar esquenta. A luz do dia aumenta. O ciclo lunar se aproxima do seu auge. Por centenas de quilômetros, os corais se preparam. Eles detectam temperatura, a luz. A fase precisa da lua. Quando a água está calma e a lua está alta, a desova começa. Os pólipos liberam óvulos e espermatozoides em perfeita sincronia. O mar se transforma em uma névoa cintilante de rosa, branco e dourado. Durante horas, a água se agita com ovos à deriva que sobem e descem com a maré.
Alguns são comidos por peixes ou levados pelas correntes. Outros se fundem, formando embriões que flutuam como larvas até encontrarem um lugar para se estabelecer e iniciar novas colônias de corais. Para o Recife, esta única noite garante a continuidade. Os tubarões de Recife se alimentam mais ativamente nos dias seguintes, atraídos pela densidade de presas. Os peixes papagaio pastam com mais ousadia, sentindo o aumento de nutrientes. Os bodiões limpadores estão se multiplicando, com seus postos repletos de peixes maiores em busca de atenção. Acima da superfície, gaivotas e andorinhas do mar voam pelo céu, com seus gritos agudos e estridentes. Elas mergulham em direção aos peixes pequenos perto da superfície, batendo as asas na água antes de subir novamente. Brilhos prateados em seus bicos são visíveis de longe. Seus chamados ecoam pela água, misturando-se ao bater das ondas e ao suave estalar da areia. No interior, o grito de uma águia ousada ecoa no ar seco. A tartaruga verde, agora descansando em águas mais profundas, flutua sobre o Recife para onde um dia retornará. Ao redor deles, o plâncton brilha e a luz do sol se fragmenta em colunas que desaparecem nas profundezas. Move-se lentamente, conservando energia graças à água salgada e à correnteza. Durante dias, alimenta-se de pradarias de ervas marinhas, recuperando a energia gasta na sua jornada de nidificação. Abaixo delas, os peixes papagaio continuam a pastar. Acima, gaivotas mergulham. Tubarões de Recife deslizam na sombra dos corais. Nuvens de chuva se acumulam no horizonte. Ventos sopram sobre florestas distantes, empurrando tempestades em direção à costa. Quando chove, escurece a superfície do mar, achatando a luz. Rios transbordam, carregando solo, folhas e nutrientes do interior. Através de florestas de eucalipto, através de bilabongs e pântanos, até que eles se derramam nas águas rasas do Recife. Esse influxo de matéria orgânica alimenta a proliferação de plâncton, que por sua vez sustenta larvas de peixes e pólipos de corais. No entanto, o equilíbrio é delicado. O excesso de sedimentos turva a água, bloqueando a luz solar. Por um tempo, os pólipos de coral se retraem e se alimentam menos. Os peixes papagaio se movem para as bordas mais claras do Recife. Os tubarões ajustam suas patrulhas. Quando a tempestade passa, a clareza retorna. A luz do sol se filtra novamente na água. O Recife se ilumina, as cores revivem em padrões vibrantes. Os pólipos se abrem novamente e a alimentação recomeça. Um tubarão de Recife juvenil explora as águas rasas, com movimentos tímidos, mas concentrados. Detecta vibrações. Há um cardume de peixes papagaio por perto. O tubarão avança, rápido e preciso. Os peixes se dispersam, alguns mergulham em busca de proteção, outros ficam paralisados por um momento antes de se afastarem rapidamente. O tubarão erra. Por um instante, a imobilidade retorna. Então, o tubarão inclina levemente a cabeça, desacelerando o movimento. O riacho ao redor flui sem perturbações. Escondida na areia, uma arraia jaz enterrada, sua silhueta invisível, sua respiração imperceptível. No entanto, tênues pulsos de eletricidade a denunciam. As ampolas de Lorenzini do tubarão, minúsculos poros gelatinosos ao longo de seu focinho, estremecem ao registrar os mínimos sinais. Gire uma vez, lenta e deliberadamente, traçando os padrões de voltagem. Então, com uma única explosão convulsiva, o tubarão se lança para baixo. A areia irrompe em uma nuvem pálida, enquanto suas mandíbulas se fecham em torno da arraia que se debate. Por um instante, a água se agita com o caos do contato, cauda se debatendo, lodo se agitando, raios de luz perfurando a turbulência. O corpo do tubarão se flexiona e se torce para subjugar sua presa. Em segundos, a luta termina. A areia assenta, a água clareia e o Recife retoma seu ritmo constante. O tubarão se afasta. Pequenos necrófagos emergem para catar o que sobrou. À medida que a luz do dia desaparece, o Recife se transforma novamente. Os peixes papagaios se refugiam nas fendas dos corais. Ali, eles secretam casulos de muco que escondem seu cheiro dos predadores. Bodiões limpadores desaparecem nas fendas. Tubarões de Recife descem para águas mais profundas. Os pólipos se espalham novamente, alimentando-se do brilho tênue do plâncton. Acima, a lua está cheia. A tartaruga flutua perto da superfície, seus olhos mal saindo da água para respirar.
Semanas depois, na mesma praia onde fizeram o ninho, a areia se agita. Sob a pressão de suas minúsculas garras, a superfície treme e racha. Um a um, os filhotes emergem, escuros, brilhantes e frenéticos. Eles correm em direção ao brilho tênue da luz do oceano. Cada passo é uma corrida contra o tempo. Caranguejos fantasmas saem de suas tocas. Gaivotas circulam, observando. Os primeiros filhotes chegam à arrebentação, levados pela onda que recua. Alguns desaparecem instantaneamente nas profundezas. Outros são capturados antes de atingirem a água. Alguns crescerão e retornarão décadas depois, e seguir o mesmo caminho que sua mãe seguiu. No final do verão, o Recife desacelera. Larvas de corais se instalam, tubarões juvenis crescem e peixes-papagaio esculpem a superfície do Recife com persistência paciente. A tartaruga se afasta da costa. Ela migra centenas de quilômetros, guiada por correntes e campos magnéticos. Acima dela, as nuvens se movem para o oeste, alimentando chuvas no interior que fazem os rios aumentarem novamente. À medida que o sol se põe, o Recife brilha com sua última luz. Os peixes recuam para as sombras dos corais. Os pólipos se alimentam uma última vez antes de se dobrarem para dentro. Os tubarões se movem lentamente, conservando energia até o amanhecer. A tartaruga repousa perto da superfície, com seu casco refletindo fracamente a luz das estrelas. Quando a lua se põe e a escuridão se aprofunda, o mar fica calmo. Assim é a vida aqui na selvagem Austrália.